Jorge, Rogério e Vládia. A sinergia que entrega, nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. É o Sinergizando entrando, mais uma quinta-feira, cá estamos nós, né? Cá estamos nós de novo. Exatamente. Sempre trazendo assuntos interessantes e instigantes, que é esse o nosso propósito aqui com o Sinergizando. Como a gente sempre fala, né? Para que a gente possa sair da bolha, perceber, ter coisas assim que, nossa, caramba, como é que eu não percebi isso antes? Esse é o motivo do Sinergizando, né? Levar a gente a um processo maior. E com esse negócio de processo maior, né? Começando com o processo maior, nosso patrocinador, que é o Biocetro, essa ferramenta, esse instrumento que leva saúde, bem-estar, exatamente, equilíbrio. Bem, a porta de entrada do Biocetro, a gente fala que é sempre para melhorar dores, né? Então, a gente chega ali, vamos melhorar as dores? Sim, essa é a porta de entrada. E ele começa com isso, só que, na realidade, ele começa também a minimizar e resolver desafios físicos. Esse é o grande barato do Biocetro, né? Ele é um processo com plasma, né? Ele tem uma bobina de cobre, tem cristal e tem todo o processo de plasma que ele fica irradiando. E quando isso é irradiado para dentro do nosso corpo, ele começa a minimizar dores. É a primeira parte. E esse aqui daí ainda diante, tem né? partículas de ouro e diamante, que potencializa esse trabalho do plasma. Então, o que o plasma faz? Essa energia sai aqui do Biocetro e entra em contato com o plasma que existe dentro de nós e ao redor de nós e em tudo, e faz com que alguma situação que seja em desequilíbrio no nosso corpo, células que estão trabalhando de uma forma não ideal, voltem ao seu funcionamento normal, tirando dores, né? Ou voltando à sua função normal. É como se você tivesse alguma coisa que tiver. Imagina que tem uma rolha entupida ali. Tem um canudinho que está com uma rolha ali, né? Ele vai lá e tira aquela rolha e volta, tendo um fluxo normal, né? Fluxo normal, o que tem? É saúde, bem-estar, felicidade. Esse é o fluxo normal da nossa vida. Se por acaso você não está vivendo isso, tem alguma coisa que está entupindo esse fluxo aí, né? E aí, aqui na tela tem vários modelos do Biocetro. Aqui está o site familiaplasmática.com.br. Lá tem as descrições dos diferentes modelos e as composições de cada um. Então, esse é o Biocetro com diamante e ouro, é um dos mais potentes. Temos biocetros não tão potentes, com a mesma energia do plasma, mas para ser usado em criança, em pets. Então, todas as descrições dos vários modelos e quais as aplicações lá no site da Família Plasmática. Isso é bem interessante. Você não tem? Entra lá, familiaplasmática.com.br. E ao estar lá no site, né, você vai encontrar também os bioselos. Que são a energia do plasma para ser usado localmente. Então, está com alguma dor, coloca um selinho no local da dor e deixa ele ali. Então, é a energia do plasma em uma potência menor para ser usada local. A gente fala que você recebe um trabalho, muitas vezes, à distância, porque, pasmem, esse trabalho pode ser feito à distância. Eu mesmo atendo à distância, você coloca lá e você recebe. Então, recebeu o trabalho, você pode... eu tenho um biocelo em casa, aí você deixa lá no local que recebeu, para que ele fique como se fosse reverberando esse trabalho ali, o tempo inteiro, né? Então, aqui um biocelo de 13 ml, um pouco mais de líquido dentro, aqui o biocelo de 1 ml, e esse redondinho é o biocelo com
partículas de diamante, mais potente. A mesma função desses dois, mas ele é um pouco mais forte. Então, para casos de dores mais fortes ou alguma situação de desafio maior, né? Coloca um bioselo de diamante. E este é um bioselo mais potente. Por quê? Porque dentro dele, né, tem todo um processo ligado com o cobre aqui dentro. Então, ele fica emitindo. Tem uma bobina, né? Tem uma bobina de cobre aqui dentro, pequena, né? Pequena, mas ele fica emitindo mais ainda. Então, ele vai potencializar o processo. E a gente, às vezes, está com algum tipo de dor. A gente sabe de vários casos aí, pessoas que estão com dor, coloca ele para minimizar a dor, para facilitar. Então, você só esse bioselo aqui já facilita bastante o que você vai receber, né? Então, entra aí no site familiaplasmática.com.br. Se quiser adquirir o teu biocetro profissionalmente ou para ter em casa, para usar em situações, né, em casa, para dores, para minimizar dores, adquire ali com o nosso código. Sinergizando. Adquirindo o biocetro com os códigos do Sinergizando, ganha de brinde um bioselo de 3 ml. Então, entra lá, olhe, estude todos os biocetros e se quiser adquirir o seu, não esqueça de colocar o código do Sinergizando. Já recebe o trabalho que você vai fazer em si mesmo ou em qualquer outro e deixa lá o bioselo plasmando. Você não tem que ser terapeuta para ter um biocetro. Você pode, eu posso atender em volta à vontade, né? Então, aproveita e seja, entra lá, familiaplasmática.com.br. E agora chega de papo e vamos lá trazer o nosso convidado especial, como todos os convidados que a gente traz, que a gente procura escolher, trazer, convidar pessoas que tragam assuntos relevantes para o nosso autoconhecimento, para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Para abrir os olhos para as coisas que existem e que, na maioria das vezes, ficam escondidinhas. Né? O convidado de hoje é uma pessoa muito famosa nos meios aqui do Brasil. Vocês não têm ideia, mas nós fomos encontrar ele pessoalmente onde? Na Europa. Portugal. A gente estava em Portugal, encontra com ele lá. Falei, nossa, não acredito. Tantos locais para a gente encontrar no Brasil, a gente vai se encontrar aqui. Ele não podia ficar ileso, né? A gente ficou numa euforia imensa de trazê-lo para cá, para que a gente pudesse dividir todo esse conhecimento, toda a coisa que ele tem, né? É uma coisa muito interessante com vocês. Então, com vocês, a Deni Ramos, o Maninho. Obrigadão por ter aceitado o nosso convite e falar desse seu trabalho, dessas suas pesquisas, dessas coisas tão fantásticas. Tem coisas assim que são fascinantes, né? Que a gente nem imaginava. A gente nem imagina que o Brasil possa ter coisas como essa, né? Bacana. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigado, Vládia, né? Aproveita o ensejo. Conta um pouco quem é esse Deni Ramos, Maninho, né? Pô, esse daí porque a gente já sabe parcialmente, né? Mas tanta gente a gente quer saber. Bom, Rogério e Vládia, eu sou um pescador simples aqui da Barra da Lagoa, Florianópolis, né? Vivo aqui na ilha. E um dia saí para pescar, em 86, um dia, já faz 40 anos, vai fazer quase. E os meus amigos tinham comprado um barco e queriam que eu voltasse a pescar, eu tinha ensinado eles a mergulhar, e eu disse, eu tinha um propósito de viajar ao mundo. E como eu tinha feito um curso de motorista de pesca, e eu tinha que embarcar por mais 2 anos, para poder pegar um navio e viajar de navio, como eu gostaria. Então, eles compraram o barco, eu saí para pescar com eles, né? E no primeiro dia que eu saí para pescar com esse barquinho que eles compraram, a gente parou na frente da Pedra do Frade, aqui no costão, atrás da minha casa. Né? E eu olhei para o costão e alguém tinha passado giz nas gravuras rupestres. E eu perguntei, quem gravou isso? Quando? O que significa? E o camarada que estava comigo, o Fernando Muniz, falou, olha, ninguém sabe nada a respeito disso. E então eu pensei assim, cara, eu acho que eu tenho que voltar a estudar e interpretar isso, nem que tenha que ler todo o livro do mundo. Me passou essa ideia pela cabeça e ficou. E eu comecei a trabalhar para fazer o vestibular. Em 86,
virado para 87, eu fiz o vestibular para História, zerei em 2 ou 3 matérias, porque eu estava já há uns 3 anos fora de universidade, eu nunca... E aí eu fiquei me planejando para iniciar um cursinho para vestibular. Eu conto toda essa história no meu livro, né? Divinogênese, a descoberta do pescador antropólogo. Está aqui na mão. olha Isso, só. exatamente nesse ponto aí, por isso que tem nessa capa, né, aí onde está, tem essa foto onde começou, e tem as inscrições ali, onde começou essa história, né? E então eu comecei a trabalhar para fazer o cursinho, e aí em março, né, depois de uma grande aventura no mar e em terra, aconteceu um monte de coisa, parecendo uma força querendo impedir que eu voltasse a estudar. Então, houve uma força muito grande para que eu não conseguisse. Mas naquele dia 9 de março de 87, eu consegui tirar uma grande quantidade de marisco, vender e pagar meu cursinho para vestibular. Em agosto, eu já estava entrando já para a faculdade, julho, agosto, já estava entrando para a faculdade de biblioteconomia. E aí começa a minha história, né? Porque na faculdade de biblioteconomia eu já começo a questionar os professores, né? Por que a gente está estudando a arte rupestre em vários lugares do mundo e não está estudando as nossas? E aí a professora respondeu, olha, está faltando material didático, não tem material didático. Eu falei, puxa, então a gente tem que produzir esse material. E aí eu me empenhei, ajudei a editar 2 livros, do Keller Lucas, a arte rupestre no município de Florianópolis e depois a arte rupestre em Santa Catarina. Eu vendi os livros dele antecipados. Eu bati na porta do governador, do prefeito, dos reitores das universidades, do presidente da Assembleia, da Câmara de Deputados, dos diretores de escola, eu bati na porta de todo mundo e vendi o livro antecipado. Mas eu vendi porque, logo de início, eu tive na escola, né, na sala de aula, eu fiz o desenho de um homenzinho e falei no quadro, e falei para a professora, tem esses homenzinhos no mundo inteiro. E a gente chama de antropomorfos esses homenzinhos, né? Que são gravuras gravadas nessas pedras aqui da ilha de Santa Catarina, mas estão espalhadas por todos os lugares do mundo. E tinha uma senhora que tinha uma revista, Patrimônio do Mundo, que tinha esses homenzinhos, só que em Valcamonica, na Itália. E ela falou assim, olha, o que ele está falando faz sentido, eu tenho a revista aqui, o desenho que ele desenhou aí no quadro está aqui na revista. Naquele momento, eu tive uma outra intuição, porque esse trabalho era feito meio intuitivamente, né, essa pesquisa. Que eu deveria fotografar um desses homenzinhos aqui da ilha, dessas gravuras, e escrever para a revista. E passou-se algum tempo, em fevereiro de 88, eu saí para pescar na ilha do Campeche. Só que uma semana antes, eu tive um sonho que eu tinha estado na ilha e tinha visto um feixe de luz, onde uma mulher tinha se projetado. E ela começou a conversar comigo e eu fui para ela estava na frente num painel de arte rupestre, eu fui para ela e quando eu chego perto dela, eu fui projetado para a casa de um amigo meu na Lagoa da Conceição. Então, eu acordei como se eu estivesse na frente da casa dele. E uma semana, 2 depois, a gente foi para a ilha, eu não conhecia as inscrições, nunca tinha desembarcado na ilha para percorrer o costão, ver as gravuras rupestres, eu não havia feito isso ainda. E a pescaria começou a dar errado para mim. Eu falei, eu acho que hoje é meu dia de ficar na ilha e procurar esses homenzinhos para fazer uma foto, escrever para essa editora, que era o meu, né, que era o que eu tinha botado na minha cabeça ali. E eu saí pelo lado norte, e logo no primeiro sítio de arte rupestre, que se chama Pedra Preta, eu encontrei o painel que eu tinha visto no sonho. E o incrível, porque eu nunca tinha estado ali, mas eu via as gravuras nitidamente como eu tinha visto no sonho. Eu só não via a mulher. E eu falei, vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no sonho, porque eu fui em direção a ela, e quando eu cheguei perto da gravura, eu fui projetado. E eu fui na direção da gravura, quando eu cheguei perto da gravura, eu não fui projetado, eu bati com a cara na pedra. E aí, só que eu me virei, e ela estava virada para o oeste, né, que era a direção também onde estava a casa do meu amigo. Então, eu me virei para o leste. No que eu me virei para o leste, eu vi o homenzinho que eu estava buscando.
Aí eu continuei dando a volta pela ilha, e de repente eu parei num portal, é uma pirâmide invertida assim, e eu estou dentro desse portal, acocorado, e penso assim, por que eu penso em achar uma pirâmide? E nesse momento que eu penso, que eu pensei, olhei na minha frente, tinha uma pedrinha em forma de pirâmide, era uma pedrinha, eu tenho ela, estava até aqui agora comigo. E aí eu pego essa pirâmide, levo comigo, no outro dia de manhã, o pessoal acordou, olha, virou o tempo, nós temos que ir embora e tal, vamos embora, vamos embora. Eu falei, olha, eu vou fotografar aquele homenzinho que está lá. E eu pedi a máquina para um amigo, que eu não tinha nessa época, eu não tinha equipamento nenhum. E aí o Kiki, o cara que eu sonhei, que tinha estado na casa dele, desse sonho, que eu fui transportado para a casa dele, se pronunciou, posso ir contigo? Eu falei, vamos lá. E aí ele chegou lá, eu levei essa pedra, avivei o desenho com uma pedra, ele estava mais atrás e falou, olha, tem mais um sinalzinho de mais aí. Aí eu avivei o sinalzinho também. E no que eu avivei esse sinalzinho, eu fotografei e voltei. Quando eu cheguei no barco, me caiu uma ficha de por que eu avivei as inscrições com a pedra se a gente não está nem mais usando o giz. E eu me xinguei de tudo que poderia, o que você pode imaginar, porque eu me senti agredido aquelas gravuras, né? Isso era fevereiro de 88. Em junho, a fotografia veio e chegou na minha mão. Na época era a revelação, né? Pode ter papel, tinha que revelar. Então, um filme de 36 poses, a gente economizava o máximo, né? Não, exatamente. Ainda tinha que dar sorte para não queimar, né? Ainda tinha que dar sorte. E naquele dia, cara, quando a foto chegou na minha mão, parece que eu estou vendo. Eu estava atrás de casa e eu olhei para a fotografia, olhei e vi a minha última aula de biologia do cursinho pré-vestibular, que o professor tinha desenhado um homenzinho e tinha desenhado todo o corpo dele duplo ao lado, como estava na gravura, e falando da duplicação do cromossomo. Só que nessa gravura tinha algo a mais, que tinha uma representação da molécula do DNA. E aí eu falei, cara, parece que eu estou diante de alguma coisa que eles estão falando de genética, parece um código genético. E naquele momento me veio a ideia de fazer uma sequência daquelas gravuras da Ilha do Campeche. No livro ali eu vou contando toda essa história, mas resumindo assim, eu descobri que a sequência começa lá em Porto Belo, falando da origem da humanidade, da vida, como o Big Bang, essas coisas todas, né? Depois vai falar da origem do homem, e aí quando chega na Ilha do Alvoredo, e aí quando chega no Santinho, eles entram na parte da queda, né? O que aconteceu com a humanidade que nos levou ao esquecimento, à morte prematura, às doenças hereditárias. Então, eles trabalham com as fileiras de pontinho, com números, né? Uma fileira de 8 pontos, 3 fileiras de 8 pontos, 2 de 21, e aí vai embora. E eu estava fazendo uma cadeira de genética em 93 já, e trabalhava sobre a contribuição da genética no estudo das populações. E eu tive essa intuição também de ir lá no Costão do Santinho e copiar todos os pontinhos e contar e desenhar na minha prancheta com o papel que eu tinha lá. E quando eu cheguei em casa, olhei para essa prancheta, eu olhei, os números de pontinho não passavam de 21. Falei, cara, ele está falando de cromossomos carregadores de doenças hereditárias. O 21 tinha 2, 21. E a síndrome de Down é quando tu divide 46 para 23 cromossomos, tu divide 2 cromossomos 21. Aí tem a trissomia do cromossomo 8, que tu transfere 3 cromossomos 8. E aí isso dá um bug ali na hora da fecundação e tu tem uma doença, né? Vem uma doença. Então eu comecei a perceber que eles estavam tratando de epigenética, né? Que a gente vem acumulando essas doenças desde uma época ali que eles chamam do dilúvio, onde encurtou-se os números de dias de vida, né? Onde começou também a vir um monte de doenças hereditárias. E aí esse foi o meu primeiro start. E aí eu comecei a sequenciar, e aí eu fui indo, Ilha do Campeche. Então o meu livro, ele só vem até aqui atrás de casa, né? Onde tem as gravuras da Galheta, se eu não me engano. Agora eu vou escrever o segundo, que vai até a Ilha do Campeche, e depois um terceiro, que vai até o Farol de Santa Marta.
E num segundo momento, no mesmo local onde eu tive essa primeira intuição de voltar a estudar, 2 anos depois, eu estou voltando do mar. Mostra ali a fotografia da capa do livro novamente. Mostra. Ó, exatamente nesse local, eu vi o sol se alinhando ponta com ponta e era solstício de verão. E eu comecei a acompanhar o sol, vi que ele nascia bem no meio da pedra, a partir de uma inscrição no solstício de verão, que é essa fotografia aí. E a partir daí eu comecei a perceber, opa, tem um calendário aqui no Morro da Galheta. E aí descobri atrás da minha casa uma plataforma, bem nos fundos de casa, uma plataforma onde eu paro e vejo o sol percorrer pelo cimo do morro. E aí, quando chega no solstício de verão, ele se encaixa no meio de 2 grandes pedras. Quando chega no solstício, no equinócio, ele se encaixa com o menir. Quando chega no solstício de inverno, ele se encaixa num outro dome. E aí vai fazendo essa sequência aí de volta. Depois eu descobri que tinha o dome da oração, descobri o pensador, e aí descobri os limites máximos da Lua também. Então, comecei com isso a perceber que esses povos que estavam trazendo essas informações, eles estavam trazendo uma informação para a gente, exatamente esse calendário ali, o pensador aqui, né? Estão trazendo uma informação não só para aqueles povos que viveram ali, mas também para nós, dos nossos dias atuais. Porque aquilo que você está falando ali agora, né? Eu estava dando a introdução. Opa, temos que perceber algo mais, porque a gente está num momento de despertar, né? Então, esse momento de despertar está associado a essa rede de calendários que alguns pesquisadores chamam de rede de consciência crística, ou seja, o campo magnético da Terra. Você estava falando ali do plasma, daquele bastão. Então, é como se fosse aquilo ali, só que num campo muito mais ampliado, né? E você está falando de bobinas, né? Cada pedra dessa é como se fosse uma bobina de cristal. Então, ele vai ampliando isso e vai nos trazendo a consciência. Então, tem um pesquisador, o Drúvalo Melquisedeque, escreveu vários livros, mas um deles fala na Flor da Vida, ele fala que há 2000 anos atrás, houve um grande cataclisma que afundou, que destruiu a Atlântida e tal, e que, a partir de então, eles começaram a construir uma rede de consciência que mapeando os campos energéticos da Terra. Então, os templos, as pirâmides, esses monumentos fazem parte disso, mas também fazem as igrejas, os cemitérios, são pontos de entrada e saída, de conexões também. Então, essa rede de consciência ela veio sendo construída tanto tecnologicamente quanto intuitivamente. Uma igreja, por exemplo, antes de um padre construir uma igreja, na época da colonização no Brasil, por exemplo, eles vinham com varetinha, com pêndulo, eles descobriam o ponto energético. E aí eles construíram a igreja ali. Isso é intuitivo. Né? E os povos mais antigos, né? Vamos construir um cemitério aonde? Né? Vamos fazer um cemitério para a nossa comunidade aonde? Isso é intuitivo, vai lá e escolhe um local. Né? Ele botou dentro de um ponto energético intuitivamente, mas ele está dentro de um portal. Então, os povos antigos, os primeiros povos, eu acredito, que tiveram acesso direto aos nossos mentores, aos nossos pais, eu chamo de pais, porque assim, o que acontece? A humanidade já esteve num estágio como uma criança. Então, o pai precisava levar para a escola, fica lá com ele, depois ir passando para o professor, e depois o professor vai passando o conhecimento, e ele vai se afastando da família, chega adulto, e aí a gente vai... Né? Então, eu acredito que a humanidade passou por esse mesmo estágio. Né? Então, assim, nossos entes, nossos pais celestiais, sei lá, eles, a gente chama de Elohim, né? Nossos deuses, eles vieram aqui e implantaram, né, a semente deles em vários lugares. Inclusive, no livro do Conhecimento, a Chave de Enoque fala que onde Melquisedeque reinou, com 3 estrelinhas nas montanhas e nos desertos, foram codificadas e iniciadas as raças do mundo. Ou seja, então ali foram codificados, que esses são os códigos, e foram iniciadas. Como que é iniciado? O que a gente está fazendo aqui? A gente está, de uma certa forma, iniciando outras pessoas, né, para esse conhecimento.
Então, eu estou falando, estou mostrando o que é, como é que acontece, então a gente está iniciando. Então, esses seres, eles implantaram essa rede de conhecimento no planeta. Então, se você pegar um homenzinho do Brasil, você vai encontrar ele no Brasil inteiro, vai encontrar na Europa, vai encontrar em qualquer parte do mundo, vai estar o homenzinho. Se você olhar a estrutura do megálito, o menhir, que é uma pedra colocada em pé, ela vai estar em todos os lugares do mundo igual. Se você pegar uma estrutura de um dolmen, ela vai estar em todos os lugares do mundo igual. Então, assim, esse mesmo povo que veio, que deixou a humanidade aqui no Brasil, o homem do sambaqui, o índio guarani, sei lá quantas misturas já se houveram, eles estavam lá no México, estiveram nos Estados Unidos, estiveram em todos os lugares do mundo e foram implantando grupos de pessoas. E o que E você... cada um desses grupos foi deixado a mesma informação. Por quê? A gente tem vários idiomas, né? E aí, quando você fala a palavra DNA em chinês, só se escreve diferente, mas o significado dela é o mesmo. Você fala inglês, aí você escreve diferente, mas o significado é o mesmo. Por quê? Porque é o cerne da palavra, é como se vê a imagem. Então, por isso que as inscrições, às vezes, diferem um pouco, os monumentos podem estar numa outra sequência, mas eles estão mais ou menos dentro do mesmo padrão, e aí você consegue, a partir do seu conhecimento, entender e fazer uma interpretação. Decifrar é quase que impossível. Quando você vê inscrições como essa, o que seriam? Seriam povos já existentes aqui no planeta, ou uma percepção que seriam povos que vieram aqui e foram embora? Olha, ninguém vai embora, né? Porque você tem várias formas de se manter aqui no planeta, né? Tem a forma espiritual, tem a forma plasmática, tem várias formas de você se manter no planeta. Então, assim, o nosso espírito ele é eterno e também ele não vai embora. Você morre, daqui a pouco você encarna em outra pessoa, né? Então, assim, só que acontece que existem formas e épocas de evoluções, né? Darwin, ele viu a evolução da vida lá na ilha de Galápagos, quando ele viu os lagartos, ele falou, opa, existe uma evolução. Ele teve um insight naquele momento, né? Então, tem lugares que trazem esse insight para a gente que a gente consegue compreender. Então, alguns cientistas, em alguns pontos, eles conseguem ter insights e trazer essas informações gerais. Então, como é que é uma evolução, né? Você tem uma estrela, que é o Sol, que se explode. Depois você tem esse Sol vira em vários fragmentos e cria um berçário que a gente chama de nebulosa. Essa nebulosa, ela começa, umas partes delas vão se transformar em novas estrelas. Outras partes vão se tornar em planetas. E essa lava de fogo que vai se transformar em um planeta, ele vai começar a se solidificar, no caso da Terra. Então vira uma pedra, um cristal de granito, né, que a gente chama granito, mas é uma rocha plutônica. Plutônica por quê? Porque ele não veio do magma da Terra, ele simplesmente já era o magma e esfriou. Por isso se chama rocha plutônica. Então, é como se fosse uma polenta que fosse criando aquela casca e vai ficando mole por dentro. Então, ela começa a esfriar e começa a sair um vapor. E isso transforma-se em água, chuva, oceanos. Esse granito começa a sofrer temperaturas quentes e frias, porque começa a ter o calor e o frio. Então, o choque térmico faz que uma pedra que se expandiu com o calor se contraia com frio. E no que ela se contraiu, né, a parte de fora dela se contraiu mais rápido do que a parte de dentro, que ainda está quente. Então, caiu uma lasca. E essas lasquinhas vão se transformando em pequenas pedrinhas, que vão se transformando em areia, que vão se transformando em vegetação, que vão se transformando em animais, que vão se transformando em humanos. E aí, qual é o próximo passo? Os deuses. Dentro dessa escala, né, que você tem o último passo, que é os deuses. E dentro dos deuses tem uma outra hierarquia, que aí são zonas de consciências, que aí cada consciência vai avançando, né?
Então, o que está para acontecer com a nossa sociedade, né? Está para acontecer um desses eventos, que já aconteceu várias vezes, né? Onde a gente adquire uma certa tecnologia, um certo avanço e descobre os segredos da árvore da vida que foi guardada lá no Jardim do Éden, por querubins e espadas flamejantes. Então, o segredo da árvore da vida, eu não consigo ser um Deus sem descobrir o segredo. E o homem está fazendo o quê? Descobrindo os segredos através da tecnologia. Cada vez que ele acessa uma célula, que ele vai lá dentro de um telômero, que ele vai lá dentro de um cromossomo, que ele acessa o telômero, ele começa a descobrir os segredos da vida. E como prolongar a vida. E aí, o que a gente está fazendo? A gente está chegando no momento, de novo, de prolongamento da vida e comendo o fruto do bem e do mal de novo. Esse fruto, essa tecnologia que nós estamos usando aqui é um fruto. Nós produzimos isso. A gente não produziu, a gente teve acesso a essa tecnologia porque o fruto já existe na árvore. Então, assim, uma árvore não produz um fruto, já está dentro dela o fruto. Ela só vai botar para fora o fruto. A humanidade não produziu tecnologia nenhuma. Já existe a tecnologia, a gente só trouxe a tecnologia de volta. E essa tecnologia está nos proporcionando esse contato. Eu estou aqui na Barra da Lagoa, na minha casa, confortavelmente, e você está não sei nem aonde. Porto Alegre. Pertinho, não está tão longe, não. Pois é. Imagine que nós estamos usando. Qual é a tecnologia que a gente está usando? A tecnologia dos cristais. Tá? O que compõe o granito? Eu estou fazendo uns vídeos agora e está tão incrível, porque quando eu comecei a estudar, eu trabalhava com... Eu levava papel de pão para escrever, que eu não tinha nem caderno na época, a gente não tinha. Aí, nós ia fazer um trabalho, comprava uma folha de papel a maço. Exatamente. E aí veio a revista. A gente dava um Ctrl+C na revista e um Ctrl+V colando ali na revista, na folha de papel a maço. Exatamente. Cortava e colava. Era esse Ctrl+V. Ctrl+C e Ctrl+V naquela época era cola, né? Era cola mesmo. Não É. mudou nada, só mudou que agora tu pega ali da internet. Né? Aí depois vem a máquina de datilografia. Aí tu tinha que ir lá aprender a digitar com os 5 dedos, não sei o que. Eu tentei 500 vezes, eu só digito com 2 dedinhos. Assim, né? ASD, FG, CSG, LKJH. Então tem que fazer bonitinho. Eu fiz cursinho, nunca aprendi a fazer isso direito. E aí veio, em 92, o surgimento da internet. Hoje nós temos a IA. Então, quando tu coloca um texto, ela já te dá tudo mastigadinho. Tu tem uma informação na cabeça, tu coloca ali, ela te dá tudo informadinho, tudo informação já. E aí, eu estou fazendo aqui um trabalho sobre o menir, né? Estou fazendo sobre a trilha, eu estou fazendo cada ponto da trilha, eu estou fazendo vídeos em 6 línguas. E aí, eu pego lá o texto que eu já gravei num vídeo, coloco lá num outro aplicativo e ele transcreve para mim em português. Pega a minha fala e transcreve. Eu pego a minha fala e coloco na IA. A IA traz todo o texto bonitinho. Aí eu pego a IA e mando fazer algumas pesquisas a partir daquele texto que eu fiz. E aí eu tinha visto que o granito é composto por feldspato, mica, sílica e o quartzo. Eu pedi para a IA fazer uma pesquisa para mim sobre esses componentes no nosso celular. Ela trouxe tudo mastigadinho, onde se aplica cada um desses componentes. Isso é uma felicidade, né? Na realidade, aquilo que a gente chama de evolução nesse sentido, de descoberta, né? O negócio Sim, é exatamente isso que eu estou falando. Então, tem uma profecia que eu trabalho, que eu descobri nesses monumentos megalíticos também, lá em Calçoene, que eu comecei a fazer interpretação dessas profecias, que é de Daniel. Então, Daniel 12, ele diz assim, quando acabar o contínuo sacrifício, haverá 12.900 dias, e quem viver até 1.335 dias terá a sorte de estar no final dos tempos. Não é isso que está acontecendo?
Será que é um azar estar no final do tempo ou será que é uma sorte? Se a gente pega lá aquele roteiro, né, do herói, a jornada do herói, é como se a gente tivesse chegado a um momento, é como todos os filmes, né? Vai, parece que já resolveu, volta para ter uma dificuldade, e aí, depois da última dificuldade, que aí consegue chegar ao final, né? Eu vejo muito isso, né? A gente está passando pelaquela volta, a gente já chegou, parecia que estava tudo resolvido, caímos para agora voltar, agora vai ser a última chance de sair, chegar ao final do filme, né? O final feliz, né? Tem, o final feliz, sempre tem a isso, jornada né? do herói está acontecendo nesse momento. Eu vejo Está muito sempre acontecendo, né? Em todos os momentos. Passar, né, pela aquela última fase que realmente dá a dor de cabeça para se resolver, né? Exato. Determinante, né? Quando você vê tudo isso acontecendo escrito, o que te traz nesse sentido? Você percebe isso acontecendo realmente? Existe um roteiro mais ou menos escrito nesse sentido? Ou uma ideia mais pessimista ou otimista? O que você tem nesse sentido? Bom, para te falar a verdade, de pessimismo eu não tenho nada, né? Porque, assim, diante de tudo isso que eu estou verificando, vendo e percebendo, para mim é puro otimismo. Agora, depende do ponto de vista de cada um e da situação em que cada um se encontra, né? Por quê? Se você está envolvido com uma política e fazendo jogo sujo, aí é negativo o processo, você não tem escapatório, você vai ter que repetir de prova, e aí o processo é esse. Se você está fazendo as coisas de acordo com as leis divinas, que é as leis da natureza, do universo, porque no universo ele só entende duas coisas, né? E ele só trabalha nisso, é dentro da ética e da ética e da moral. Então, assim, ou você faz as coisas eticamente e moralmente, ou você vai ter que repetir, vai sofrer as consequências, né? Não é que você fazendo as coisas ética e moralmente não tenha que passar pela jornada do herói. Você tem que passar por essa jornada do herói, né? Os conflitos, os desafios, isso vai fortalecendo você. Mas o problema é quando você não está dentro desse processo ético e moral do universo, você acaba caindo em ciladas onde você sofre aqui mesmo. Por quê? Uma coisa é você enfrentar o desafio sabendo que você está enfrentando o desafio para uma evolução sua. Outra coisa é você enfrentar um desafio achando que é um castigo, porque você fez a coisa errada. E aí você sofre. Aí você só acaba sofrendo nesse processo. Quando você fala, a gente estava comentando a agonia mesmo, quando você vê essas inscrições, algumas raças trouxeram isso e colocaram ali, algumas civilizações até, né? Onde esses povos estão? Aqui ainda? Bom, como eu te falei, eu não posso te garantir nada disso, não posso te afirmar nada. É tudo uma percepção. A gente nunca tem... a gente tem as nossas crenças, né? A minha crença, exato. Cada um tem a sua crença, e daí não importa o que é a nossa crença individual. Exatamente. Eu trabalho com essa questão da pesquisa, né? Então, assim, eu faço a interpretação dos desenhos e eu recebo intuitivamente essas informações, né? Vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, vai lá, faz isso, e eu depois recebo... Dicas de onde procurar mais, seria isso? Oi? Dicas de onde procurar mais informações, ou dicas... Exato, vai lá e faz isso, né? Então, o que você vai fazendo, e aí você tem um retorno a partir daquela intuição que você teve. Então, o que eu penso? Eu penso que esses deuses que criaram esses universos, alguns deles ganharam a imortalidade, né? Como Jesus Cristo, por exemplo, né? Ressurreição é uma coisa, imortalidade é outra, né? Ele ressurgiu com o corpo dele, quer dizer, talvez ele tenha ganho a imortalidade, né? Talvez não, ele ganhou a imortalidade. Não, esse ser, ele pode se comunicar com você em qualquer lugar do mundo, desde que você ative o seu Wi-Fi, que é a sua pineal.
Sim. A hora que você ativou e direcionou para ele, igual a gente. Como é que você me acessou aqui? Através do meu número de WhatsApp. Esse é o meu sinal de Wi-Fi. Então, ele está ativo. Se eu tivesse com ele ativo e não estivesse olhando para a telinha, eu não ia ver a sua chamada. Então, o processo é esse, né? Esses seres, eles estão aqui presentes ou estão em outras dimensões ou em outros tempos, porque ainda tem várias questões com relação ao tempo. O tempo que a gente está vivendo agora, para mim, ele é eterno. A gente conquistou a eternidade, né? Qual é o propósito de Deus? Segundo, em Moisés 1:39, né, está escrito: o meu propósito, que é o propósito de Deus, é conceder ao homem imortalidade e eternidade. Então, assim, são dois propósitos bem garantidos, que é específico desses deuses que nos deixaram aqui. Qual é o seu propósito para o seu filho? Fazer com que ele tenha melhor qualidade de vida e que ele reproduza para continuar perpetuando a espécie. De Deus é o mesmo. Só que dele é muito mais avançado. Ele quer que a gente tenha eternidade e tenha imortalidade. E aí, como é que você conquista a eternidade? A eternidade nós conquistamos quando nós ganhamos direito a ter o corpo. Então, se a gente está lá no mundo dual, onde tem um que diz, não, eu vou e não dou livre-arbítrio para o homem, e aí eles não têm direito a ter corpos, vim para a Terra só em espírito. Esses caras não tiveram direito à eternidade, porque o espírito, ele não consegue, ele consegue estar no tempo, mas não consegue ficar no tempo. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é eterno. Porque, assim, onde você está aí, nesse momento, você está. Se você for 1 milhão de anos para frente e voltar para esse instante, que você vai estar aí. Eu estou aqui. Se eu for 1 milhão de anos para o passado e voltar para esse instante, eu estou aqui. Isso é eterno, não acaba. Nunca vai acabar, porque esse instante, ele é... Agora, o que é imortalidade nesse processo? Então, o que a gente estava falando? A gente está falando de coisas, de processos éticos e morais. Bom, eu fiz besteira. E aí eu desencarnei do meu corpo. Lá naquela vida, em 1962, eu nasci, lá em 1980 eu fiz uma besteirol lá e não sei o quê, e eu tenho que resolver isso para melhorar o meu futuro, porque senão o meu futuro não vai ser aquilo que eu queria, eu não vou ter imortalidade. Então eu vou ter que voltar lá para aquela datazinha, como espírito, encarnar lá no útero da minha mãe, naquela data, e percorrer a minha vida toda. O futuro já aconteceu. O que a gente vai fazer amanhã, a gente não sabe. Mas amanhã já aconteceu. Quando chegar daqui a 1 minuto, 2 minutos, a gente está vendo o que está acontecendo. Então, já aconteceu. Agora, aí é que vem as questões, porque você tem livre-arbítrio em cada momento desse. De tornar ele difícil ou de tornar ele fácil. De tornar ele evoluído ou de tornar ele involuído. São vários caminhos que começam a estar na nossa frente, né? A gente pode mexer no caminho ou não, né? Exato. Então, quando se trata desses seres que nos deixaram aqui, a gente pode estar tratando de coisas futuras. Por exemplo, Jesus Cristo, ele reencarnou, ressuscitou há 2.000 anos atrás. Será que foi mesmo há 2.000 anos atrás ou foi agora na nossa época? Entendeu? Por que na Escritura diz que nós estaremos vendo Jesus Cristo com a marca dele? Dos cravos. Porque ele não ressuscitou naquela época. Ele tinha que atravessar o tempo, só que eles tinham tecnologia para isso. E ele não pôde mais ficar ali. Ele podia passar por ali naqueles momentos. Nós podemos, como seres lá do futuro,
passar por momentos aqui, mas nós não podemos ficar porque esse é o momento. Né? Então, é essas coisas que nós temos que começar a perceber, talvez, né? Para poder dar esse salto quântico, né? de ganhar essa imortalidade que foi nos prometida. A gente acaba tendo uma visão muito pequena a nível de vida na Terra. Quando você começa a expandir e ver tudo isso, quando você vê civilizações que deixam recados gravados em pedras com todas dicas, como você vê ali o Sol, um calendário. Olha o nível de percepção. Então, acaba sendo uma coisa muito além da compreensão, muitas vezes, que a gente tem. Aqui, as pessoas... E as ligações, né, com os diferentes lugares do mundo, com as configurações que se complementam. É como se o planeta imenso fosse uma pequena bolinha aqui na mão, eu fico colocando ali várias coisinhas, né? Como se estivesse tendo uma visão muito mais ampla de tudo isso. Então, né? É como se você estivesse pegando o Google Earth e estivesse colocando ali alguns pontinhos e medindo cada ponto. Depois você só vai lá no local, como eu faço. Né? Eu vejo que tem uma pedra lá no Rio de Janeiro. Mas onde que eu descobri? Eu descobri na internet. Aí eu fui lá no Google Earth, botei um marcadorzinho, um pontinho, coloquei o nome, coloquei meu GPS, lá para o Rio de Janeiro. Está lá. Né? E aí eu fiz a medida de casa, fiz tudo. Agora, mas eu quero botar mais uma pedra lá não sei onde. Descobri, eu vou lá e coloco, faço tudo medidinho. Aí eu quero trabalhar com a geometria, faço medidinho, vou lá e coloco. Você está trabalhando como eles trabalharam no passado. E sejamos práticos, ainda é muito arcaico perto do que eu acredito que tenham feito e façam. É o que a gente tem nesse momento. É o que a gente tem nesse momento nas nossas mãos. E perceber isso é muito interessante, porque é sair de uma mentalidade pequena, até do que a gente tem aqui, uma coisa muito mais grandiosa, fora do planeta, chegar a um processo mais ou menos da criação, né? Exato. Então, é prometido a nós, inclusive, nessa questão da criação, que nós seremos Deus e criaremos outros mundos. Agora, imagina, você e a Vlad, é isso, né? Vládia. Então, não sei se vocês têm filho ou não, porque a gente não se conhece tão bem assim como de familiar. Mas imagino que vocês tenham tido um filho. Esse filho acaba casando com outra pessoa. Vão ter mais filhos, que vão gerar mais filhos. Olha só, vocês dois podem popular uma terra inteira. Exatamente. Em 100, 200, 500, 1000 anos. Imagine. Se tem 2 filhos, cada 2 filhos bota mais 2 filhos, já são 8. E se cada 2 filhos... E na época que era 11, 12, 13, 14, 15 filhos, imagine quanto tempo ia, né? Como é que isso vai se expandindo. Então, se você pegar lá um planetinha daquele que está surgindo e for lá e colocar algumas sementes que você colheu daqui e colocar mais uns animaizinhos e depois, sei lá, e colocar um casalzinho dos seus filhos, daqui a pouco você tem uma terra inteira populada com vocês dois. E isso não é impossível porque o universo é gigantesco, não tem limite. Né? Toda hora está sendo criado, toda hora está sendo explodindo no Sol, toda hora está nascendo uma estrela, toda hora está acontecendo isso. A grandiosidade disso, né? E você não para de estudar. Como é que atualmente você funciona? Você está com 2 livros tentando já pelo segundo e vai para o terceiro já, né? Como é que é isso para você? Cara, olha, isso eu não sei te falar, porque assim, é um processo que eu não tenho preocupação com escrever livro, não tenho preocupação com nada. Na verdade, eu vou fazendo o que é do momento. Eu estava aqui fazendo uma obra e fui lá e cortei meu dedo. Bom, que legal que eu cortei o dedo, que eu vou poder parar em casa e ficar no computador.
E aí eu comecei a trabalhar meus vídeos para trilha de oração, que é os vídeos que eu quero fazer em várias línguas, que vai ser a única trilha no mundo onde você vai chegar e vai receber um roteirinho com QR Code e assistir meus videozinhos em cada um desses pontos. E em 6 línguas, alemão, russo, inglês, né? Francês, espanhol. Você vai chegar ali em polonês, você vai chegar e vai assistir os videozinhos. Bom, então assim, eu não tenho pressa de nada porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu não tenho preocupação com nada porque o que tinha que ser feito já está sendo feito. Então, assim, eu estou relaxando. Apareceu uma oportunidade, eu aproveito a oportunidade na viagem, por exemplo. Apareceu aquela oportunidade para dar palestra em Portugal lá com a nossa amiga Ana Pedroso. Eu falei, vou aproveitar, eu vou visitar os sítios megalíticos. Minha filha, lá no México, me chamou para passar o Natal com ela. E vou aproveitar para visitar Marte Rupestre lá no norte do México. E já vou aproveitar e visitar todas as pirâmides. Então, eu só vou aproveitando. Sim, eu só vou aproveitando os momentos. Cada coisa que acontece está... Se você entra no fluxo, você não precisa fazer muita coisa. Eu nunca tive dinheiro para viajar. As coisas vão acontecendo. Vão acontecendo, você vai sendo chamado, né? Uma vez, só para finalizar essa parte, né, de como eu me sinto e o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, né? Uma vez eu fui num colégio oferecer palestras e a trilha aqui, né? E aí eu deixei meu telefone para a diretora do colégio. E nessa época eu tinha escrito um artigo aqui, isso acho que 95, parece, uma coisa assim. Eu tinha escrito um artigo num jornalzinho aqui da comunidade que foi parar em São Paulo na mão de pesquisadores ingleses. Os ingleses olharam para aquele artigo e disseram, não, temos que conhecer isso porque isso pertence a esse calendário mundial. Temos que conhecer essa pessoa. O cara recebeu isso às 10 horas da manhã. Ele teve a intuição de pegar um avião e vir para Florianópolis. Ele ligou para o aeroporto, marcou a passagem, embarcou no avião sem saber nada do que ia encontrar em Florianópolis. Chegou no avião, foi pedir informação. Para quem que ele pediu? Para a diretora do colégio que tinha o meu telefone. É impressionante, né? É impressionante. Ele chega aqui, né, se apresenta e tal, e vê, falou, não, isso é o guardião, não sei o quê, tu tem que ir para a Inglaterra com a gente. Vou te mandar uma passagem para tu ir para a Inglaterra. Vai ser em maio. Aí, em maio, deu errado lá o negócio dele. Ele falou, não, vai vir para um programa de férias em agosto. Fica até setembro. Fica 2 meses na Inglaterra. Com tudo pago, com tudo... Eu não tinha 1 centavo. Para tu ter ideia, para eu ir para a Inglaterra, eu tive que pegar $200 emprestado com meu ex-sogro. Eu tinha tudo, mas não tinha 1 centavo. Eu cheguei na Inglaterra, peguei o dinheiro, que era $120 que tinha sobrado, comprei um vestido para minha mulher e fiquei duro na Inglaterra. Eu visitei uma grande maioria dos sítios, porque eles toda semana me levavam nos sítios. Eu tive a experiência de estar no meio de Stonehenge, num momento em que a Lua ela nasceu eclipsada. Nossa Senhora. E ela foi enchendo, e eu estou no meio de Stonehenge, e ele foi subindo, eu tenho no livro, a Lua foi subindo e eu fui me agachando. Exatamente essa cena. E quando a Lua ficou completamente cheia, eu estava no centro, e ela ficou completamente cheia dentro do portal. E eu estava com a cabeça no chão, eu dei o beijo sagrado. Então, assim... E era uma época, isso foi em que ano? 96. 96. Porque atualmente, para você entrar lá no monumento, nas pedras é bem difícil, né? Mas ter essa experiência, realmente, você vê que realmente é... 3 vezes eu entrei nesse monumento com a equipe. A primeira vez eu entrei com a equipe de pesquisadores e com sacerdote, com didgeridum e tambor e incenso, fazendo toda uma limpeza. Nossa, coisa mais linda, no meio daquela névoa, assim, aquela fila, e um tambor, e no meio daquela névoa toda, tu chega dentro do portal, eles te faziam aquela limpeza de aura, e tu entra. E aí o pessoal começou a fazer lá o trabalho deles,
E eu fiquei cantando mantras em volta do Stonehenge, fazendo um DNA em volta do Stonehenge, ia fazendo assim, né, em volta de cada pedra. Eu fui cantando mantras ali. Eu fiquei 2 meses na Inglaterra cantando mantras. Mantrando. Eu estava dentro de uma caverna em Tintagel, que chegou lá umas pessoas e ouviram aquela voz lá dentro. Eu não sei cantar, a minha voz não é nada boa. Nice singer, nice singer. Né? Porque, assim, era uma coisa incrível que aconteceu ali. Era um momento que eu tinha que estar ali, estava tudo planejado, tudo, né? Então, são essas coisas que... É o fluxo, né? Realmente conseguir viver isso. Acessar para que a gente possa ser levado, né? Isso é muito... E atualmente você ainda faz caminhadas, visitas em Florianópolis? Como é que está funcionando isso atualmente aí? A mesma coisa, eu deixo o fluxo. O pessoal, às vezes, eu tenho ali a trilha, que ela é uma trilha autoguiada, que eu preparei. Então, a pessoa chega, paga uma taxa de preservação, que a gente... eu consegui fazer um projeto de lei junto com o vereador e transformar numa unidade de conservação. E essa unidade de conservação, então, ela é na categoria monumento natural, que a gente não perde a propriedade. Dentro dessa propriedade, eu fiz uma trilha. Então, eu tenho, né, a liberdade de cobrar uma taxa de preservação de R$20 por pessoa. Se é local, paga 10, 15, depende. Né? E eu tenho também esse processo, como eu sou guia de turismo nacional e internacional, eu estou ali, se alguém quiser fazer uma trilha guiada comigo, aí ela tem que agendar. Né? Entrar dentro de uma... Manda lá, olha, tal dia eu estou em Florianópolis, eu quero fazer. Se eu tiver agenda, eu faço, levo a pessoa. Né? E aí tem valores, dependendo do número de pessoas. Aí vem, como a ilha é um lugar esotérico, vem gente de todos os lugares, então são vários grupos que eu acabo conduzindo na trilha. Né? Que vários grupos me chamam para levar os seus grupos. Né? E aí a gente vai passando por esses momentos, vai tendo essas experiências. E o resto do tempo eu fico escrevendo, eu sou construtor, né? Eu construí minhas casas, acabei de construir um memorial da pesca, que é o meu barquinho, que deu início a essa história. Eu naufraguei com ele, eu resgatei, eu botei ele no início da trilha, e aí ficou guardadinho ali no ranchinho, depois eu melhorei, e agora eu fiz o memorial. Então, eu mesmo fiz toda a mão de obra. A minha casa, eu quase construí ela quase toda. Eu tenho uns apartamentos aqui para alugar que eu mesmo construí. Então, quando não tem peixe, vou lá e da minha garrafada trago um peixinho. Então, assim, pintou uma oportunidade de fazer uma viagem. Vou lá e faço a viagem. Então, eu não tenho muito essa questão de ter preocupação. Às vezes, o pessoal querem que eu leve para uma viagem. Aí eu já acho mais complicado, porque quando eu estou em pesquisa, eu não gosto de ter compromisso com ninguém. Porque a minha energia, às vezes, não bate com a energia de outras pessoas. Às vezes, eu estou com muita disposição e a pessoa não está de lá naquele local. E eu quero estar lá naquele local. Ou, às vezes, eu quero levar pessoas para lugares que é perigoso. E aí eu fico com a responsabilidade, eu não posso levar. Então, quando eu estou em viagem, 1 ou 2 pessoas que tenham uma certa umas condições físicas, intelectual, que possa me acompanhar. Mas nessa parte, apesar de eu ser guia internacional e nacional, eu já não gosto de levar pessoas para essas pesquisas. Só aqui na ilha mesmo, que já são em sítio, que já estão preparados, que eu costumo fazer. Aquela parte do Costão do Santinho lá faz parte também do roteiro? Exatamente, se me pede para fazer. O meu roteiro, geralmente, é Trilha do Domo da Oração, mas tem Ponta do Gravataí, a ilha inteira, tem vários lugares, né? Tem vários lugares. Aqui no livro, quem não conhece, né, tem toda a história, as fotos, as descrições, é muito interessante isso aqui, né, para quem quiser conhecer um pouco mais dessa história também. Aqui tem o Instagram, que eu já coloquei aqui, seu Instagram, né? Que tem bastante coisa também lá, né? Isso. Ali está com 1.200 e poucas publicações também. Meu Deus do céu!
É uma coisa séria. O YouTube que você fala que na realidade não é tanta coisa, mas, nossa, o que tem de vídeo lá também é uma coisa séria, né? Sabe que o YouTube é legal porque ele fica registrado e aí qualquer pessoa tem acesso em qualquer lugar, um pouco diferente do Instagram, que é uma coisa momentânea, né? Ele começa ali a... Fica lá para trás e vai se perdendo, né? Vai se perdendo. O YouTube não, o YouTube ele fica acessível a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, né? E não para, né? Não para. Não para. E as pessoas vão assistindo, e aí eles pegam outro vídeo, aí eles já mandam o outro, já vai mandando o outro, e aí começa... Né? E um dia eu estava lá no Cambirela, eu estava buscando o Menir, né, que eu já estava 20 anos namorando ele, eu queria chegar nesse lugar, mas não sabia o caminho para chegar no local. Eu estou lá no Cambirela, que eu fui com o objetivo de ver se achava essa entrada, e não consegui, eu saindo assim, meio com um grupo para ir mais adiante, ver se achava, e de repente passou um rapaz por mim, e eu perguntei, não falei nada, daqui a pouco eu estou lá no final, o cara estava um pouco para minha frente, e eu já estava voltando, e eu falei, pô, eu quero achar esse menino, quero achar esse caminho. O cara olhou assim para mim, professor Adnir, digo, sim, sou eu. Pô, eu já assisti todos os seus vídeos do YouTube. Pô, que honra, que não sei o quê, estar aqui com você, não sei o quê. Aí eu falei, pô, eu estou procurando Menir. Rapaz, não é que esse cara me achou o caminho, ele foi 3 vezes lá no morro, achou o caminho e me levou no local, cara. Nossa Senhora, não, você vê como é que as coisas acontecem, né? É aquilo que ele falava com ele mesmo, é estar no fluxo, começa a te levar para o lugar certo que você tem que ir. É como se tivesse, e aí a gente vai lá, né? A matemática divina também colocando a gente no lugar certo, né? Exato. No momento certo, na hora certa, com as pessoas certas daquele momento. É incrível. Aqui eu estou botando aqui o seu WhatsApp, né? Isso. Porque o pessoal quer entrar em contato, como você falou, né? O pessoal lá do exterior, ou o pessoal daqui, o pessoal do exterior é 0,55, mais 55, mas para catar você, com tudo que você tem aqui de Brasil, né? Porque você acaba atualmente não ficando só, o negócio é muito maior, né? Você estava comentando das viagens, você já fez viagem, você já para o Rio de Janeiro, né? Lá, pegando alguns pontos no Rio de Janeiro também. Então, a grandiosidade do processo é muito maior que só Floripa nesse momento, né? Cresceu demais, né? É muito grande. Eu tive... A gente tem ido, eu e a Terezinha, fomos para Goiás, tem vários monumentos, vários sítios megalíticos. Depois fomos chamados para ir para Piauí, no sítio da Bebidinha, também um sítio, um cânion Poti, que são mais de... Eu acho que tem uns 4.000 desenhos gravados nas pedras, dos 2 lados do rio. No outro dia a gente foi chamado para ir para o Mato Grosso também. Então, assim, é muito amplo o negócio, né? Estava lá na Serra do Roncador. Uns anos atrás, eu fui lá pela Academia para Ciência Futura, estava lá com os índios Chavante, aí tive um sonho de que eu tinha encontrado uma caverna cheia de coisa. E aí eu chego, a gente foi ali na Serra do Roncador, ali na ponta, que eles chamam a Santinha ali, que tem aquele monumento grande. E aí começamos a conversar com o cara, onde a gente ia ficar ali, o Maurinho, e aí eu falei para ele do sonho. E a gente foi visitar uma caverna e, de repente, ele entrou dentro de um buraquinho, era uma caverna grande. E tinha umas inscrições que tinham os cromossomos, as caudas dele assim, então, né? Puxa vida. E eu botei aqui na cabeça que tinha que voltar lá, porque estava ali certinho os desenhos. E agora, uns 2 anos atrás, a gente... Botei na cabeça que tinha que ir lá visitar e fomos lá para Mato Grosso. E aí a gente chegou lá no Roncador, encontrei com... Eu tinha esquecido o sonho já. O cara que me relembrou o sonho. É muitas experiências, né? E quanta coisa ainda tem para ser descoberto também, né? É incrível o que tem para ser descoberto. É incrível. Não? Assim... A gente não tem noção, né? Porque o ano passado eu fui levado para a Índia, né? E aí eu fiquei na Índia uns 15 dias e fui lá para Ladakh, onde tem um templo que foi construído que estava todos os documentos de Cristo estavam lá. Só que tem uma ligação com o Roncador, né? Pela eubiose, não sei o quê. Então, assim,
você está no local, você não está percebendo nada. Né? De repente, eu olhei na parede assim, tinha um cara de chapéu, com a fisionomia, que foi um rei que reconstituiu aquele castelo ali, que era a minha fisionomia. Então, assim, o que acontece é incrível, porque você não tem percepção mínima das coisas que estão acontecendo. Ontem eu fui gravar um vídeo aqui na trilha e estava lembrando do momento que eu achei uma inscrição que hoje virou um atrativo turístico. Agora, como que eu ia imaginar que em 88, aquelas coisas que eu estava percebendo iriam se tornar atrativo turístico e ia atrair tantas pessoas em tantos lugares? Cientistas e não sei o quê. O próprio Rutek já veio lançar um livro aqui em cima no morro. Que é um cientista que dá consultoria para a NASA, que teve contatos, né, com os seres superiores, que escreveu um dos livros mais significativos do mundo, que é o livro do conhecimento, vim lançar um livro aqui. Então, você não tem noção. A gente não tem a mínima noção do que está fazendo a cada momento. E mesmo, né, tu descobriu lá em 86, e sabe-se lá se outras pessoas já não tinham visto e não dado importância, ou, né, ou não levado, enfim. E até aí hoje, caiu no teu... Até hoje as pessoas passam por essas pedras, passam pelas gravuras rupestres e não se dão o luxo de pensar diferente. Não conseguem entrar naquilo, né? Naquela... Não, assim, é a grandeza disso. Uma coisa que eu fico percebendo, será que isso é uma predestinação, né, minha, que eu tenho que perceber e receber isso? Ou será que foi uma curiosidade que me levou a tudo isso? Porque centenas de pessoas passam pelo mesmo lugar, milhares de pessoas passam pelo mesmo lugar. Desde 86 até hoje, ninguém nunca parou para estudar aquilo. Somente eu. E só precisa ser feito isso. Você precisa só ver uma coisa e começar a ir atrás daquilo para você descobrir outras coisas. Como crença é uma coisa de cada um, né? Eu sou partidário da primeira hipótese, né? Eu vejo isso como uma predestinação. Mas isso é uma coisa minha, né? Porque, na realidade, eu acredito realmente que pessoas venham para cá, muitas vezes, com algum dom, nesse sentido. E esse é um dom de você conseguir decodificar aquilo e passar para outros. Decodificar através de sonhos meus, vários sonhos que chegam a você que não chegam a outro, né? Como, por exemplo, eu estava aqui lembrando, a gente está falando agora de descobertas, né? Quando você vê o que está acontecendo aí na Amazônia, né? O que tem ali que existe a possibilidade de brotar. Eu espero que, com muita cautela sobre certos aspectos, né? Mas já é uma coisa que a gente escutava falar lá atrás, há 40, 50 anos atrás, né? E agora começa a aparecer alguns indícios, né? Exato. Exatamente isso. Assim. Aí vem aquela questão, né? Para quem está aqui nos ouvindo, né? Que o importante é o seguinte, é você sentir a intuição e buscar. Buscar aquilo que você sentiu, né, no momento, né? Porque se você sente a vontade de viajar e não vai viajar, você não vai descobrir o que está lá na viagem. Se você sentiu a intuição de voltar a estudar e não voltou a estudar, você não vai descobrir o que te levaria a estudar, né? Então, acho que para quem está aqui, né, nos ouvindo, né, eu acho que é isso, né? Dar atenção à nossa intuição. A nossa intuição, como a gente tinha falado antes, eu acho que está muito relacionada com a ligação com esses seres que nos deixaram aqui. É nossa pineal ativada, né? É você, de vez em quando, olhar para o seu celular e ver se ninguém passou uma mensagem para você. Passou, entra em contato com ela e vê o que ela quer, né? E eu acho que é isso que a gente tem que perceber. Sentiu vontade de fazer, você tem que fazer, né? E se abrir, né, para as coisas novas, se abrir para as informações, mesmo que sejam diferentes, ou mesmo que sejam estranhas no primeiro momento, parar para dar uma olhadinha, né? Recusar de um primeiro momento, né? A gente faz muito isso, eu acho. Quando houve uma coisa que parece não tão
né, estranho, bobagem, né? Leva para o lado de não quero saber, ou isso não... Se fecha completamente, né? Exatamente. Eu tenho exatamente. Eu tenho umas coisas que eu fico preocupado em algumas teorias que tem hoje, né? Porque para mim não fecha, porque dentro do meu processo, né, ele não bate com aquelas teorias, mas eu não estou fechado para elas. Mas tu justamente, tu tá pesquisando, tu tá dando uma atenção para ver, né? E aí, assim, não bate. Mas muitas vezes a gente fecha só por ser estranho, né? Não dá nem, então, não se permite nem a dar uma... Deixa eu ver o que é isso aqui primeiro, antes de dizer não, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas que estão levantando essas teorias, de vez em quando elas precisam de material meu, e eu mando para elas, apesar de não concordar com a teoria delas. Né? Porque tem um contraponto ali que pode despertar, né? Ou confirmar, confirmar justamente. O que está errado nesse processo, o que está certo, não cabe a mim julgar. Né? Não cabe a nós julgar. Né? Porque, às vezes, as palavras estão falando outras coisas. Né? Então, assim, às vezes você usa... Às vezes é um código. Às vezes você é testado por algumas coisas. Né? Então, é aquilo que você fala. Você tem que estar aberto para o conhecimento. O conhecimento... Você viu lá uma inscrição e sentiu que ela tem uma relação com a genética. Você tem que estudar genética. Você não pode entender a inscrição se você não estudar genética. Tem que ter material para conseguir decodificar também, né? Porque chegar ali sem material, não consegue decodificar, né? Claro. Então, assim, muitas horas eu fico assistindo o cursinho de pré-vestibular de biologia para entender a linguagem, para começar a entender como é que funciona. Então, às vezes eu estou ali trabalhando com obra e ponho um videozinho, eu fico ouvindo os professores de biologia ensinando material de segundo grau. Mas só que são informações que eu estava lá e que eu não conseguia assimilar, né? Porque são palavras diferentes, são conteúdos. Então, assim, enquanto tu está ali fazendo uma coisa, o teu ouvido está livre para ouvir um monte de coisa. Né? Tu está mexendo com as mãos, claro, tu está mexendo com a mão, está mexendo com a mente, mas tu tem mais um espaçozinho para ouvir outras coisas ali. Então, são essas coisas que às vezes, né, é muito difícil você me pegar lendo um livro. É muito raro. Eu li pouquíssimos livros na minha vida. Mas os poucos que eu li, eu extraí coisas muito significativas. Isso é importantíssimo. Porque eu tenho que buscar. Então, quando alguém está lendo alguma coisa, ou quando eu estou lendo alguma coisa que bate dentro dessa minha procura, essa coisa é fixa. Exatamente. Denir, foi uma felicidade gigantesca ter você aqui. Você não tem ideia. A gente está realizando um sonho, né? Um sonho de um ano atrás que a gente estava lá, de antes que a gente via, nos processos que a gente estava vendo lá em Floripa. Aí em Floripa, né? Muita gratidão pela possibilidade da gente estar junto aqui. Muito bom mesmo. E dentro em breve a gente consegue estar junto aí em Floripa, ver se a gente consegue se encontrar. Você está aí, né? Exatamente. Mês que vem a gente está em Floripa. Pelo Santinho. Eu acho que eu vou estar nesse encontro com vocês aqui em Florianópolis. Eu acho que vai ser um encontro bem grande aí. Né? Bem grande, exatamente. Então vai ser uma felicidade. O pesquisador está entrando em contato para levar eles em algum lugar, em alguns lugares. Olha aí. só, então a gente vai estar junto nesse encontro aí. O mundo é pequeno. Muito vocês me perseguem. Obrigadão, irmão. Obrigadão. Obrigado também. E muita gratidão a vocês também que estão vendo esse vídeo aqui, que vocês possam estar aí, se inscrevendo no canal, divulgando esse vídeo para mandar, como o Maninho falou, levar isso para o mundo inteiro, né? Para cada vez mais a gente fazer a nossa parte. Exato. Né? E depois a gente pode conversar sobre profecia, sobre genética, tem muito assunto aí para esse público aí de vocês. Então, voltaremos. Vai ter muita coisa, mas a gente está falando ainda. Um abraço bem grande, tudo de bom. E até a próxima. Beijo no coração de todos vocês. Até mais. Tchau. Tchau.